Fala galera, então no vídeo anterior nós começamos a matéria sobre produtividade, né? Produção e crescimento, quando eu expliquei lá sobre o crescimento e a produtividade e seus 4 determinantes: capital físico, capital humano, recursos naturais e conhecimento tecnológico. Agora nós vamos falar sobre como então aumentar a produtividade, como que uma economia pode aumentar a sua produtividade. E aqui nós temos alguns exemplos, tá? Essa economia, esse país, ele pode investir, ele pode ter um investimento estrangeiro, tá? Se tiver um investimento estrangeiro, como que isso vai poder ajudar? Vai ajudar que vai, por exemplo, pode aumentar o estoque de capital, né? O capital estrangeiro da economia, proporcionando então assim uma maior produtividade e também maiores salários, né? Só que o investimento estrangeiro tem uma desvantagem. A desvantagem é que parte desse investimento vai voltar para o proprietário que é estrangeiro. Então, se a gente tem uma firma estrangeira vindo investir no nosso país, legal, vai aumentar o capital aqui do nosso país. Capital físico, pode também adquirir, gerar conhecimento para os outros trabalhadores ao redor, que ficam, né, um conhecimento, espalha esse conhecimento por aqui, que ele aprende novos conhecimentos, novas habilidades, novas tecnologias. Só que uma desvantagem é que parte desse capital ele retorna ao seu país de origem, ao seu proprietário estrangeiro. Um outro tipo de investimento para aumentar a produtividade é investimento em educação, que seria um investimento em capital humano, né? Porque quanto mais instruídos os membros da sociedade, maior será o seu padrão de vida, né? E vai gerar também uma externalidade positiva. Por quê? Como assim? Porque esse conhecimento ele vai ser estendido à sociedade, né? O carinha que aprende hoje, ele não vai guardar esse conhecimento com ele, ele vai espalhar esse conhecimento em volta para a sociedade. Então, a sociedade ganha com isso. A única ponto negativo é que isso é a longo prazo, né? O país investe em educação e tem um retorno mais a longo prazo. Uma outra forma de aumentar a produtividade é a saúde e nutrição. Por quê? Simples, né? Porque se o país estiver investindo em saúde e nutrição, isso significa o quê? Trabalhadores mais saudáveis. E trabalhadores mais saudáveis, com certeza, vão produzir mais. Outra forma é o crescimento populacional. Interessante esse, que é o seguinte: o crescimento populacional nos diz que quanto maior o número de trabalhadores, maior também a quantidade de mão de obra. Quanto mais mão de obra, eu vou conseguir aumentar a produção e tal, e produzir mais, e isso então interfere na produtividade. Só que isso também não quer dizer que o padrão de vida vai aumentar, tá? Esse aqui tem que tomar cuidado, porque vou produzir mais, vou ter mais mão de obra, mas não necessariamente vai estar aumentando o padrão de vida desse camarada aí, né? E o direito de propriedade é o seguinte: o Estado, garantindo o direito de propriedade, ele dá condição para a firma investir, para a firma produzir. Por exemplo, você, inteligente, vai lá, pesquisa e descobre um medicamento, uma cura para uma doença. Se você não tiver o direito de propriedade que te garante que você vai receber pelaquilo que você fez e que você vai ter a patente por um certo tempo, que ninguém vai poder copiar a sua ideia, você vai lá, inventa qualquer coisa que vai aumentar a produtividade. Se você não tiver a certeza que você vai não vai ter os seus direitos garantidos, você não vai produzir, você vai deixar para lá. Então, o Estado ele tem que intervir garantindo o direito de propriedade e também a estabilidade política também interfere. Quanto mais a política estiver instável, menos a gente produz, porque aí foge capital estrangeiro, as pessoas não querem investir, os estrangeiros não vão querer investir aqui. Então,
esse é um ponto importante. Outro tipo de investimento é investir em pesquisa e desenvolvimento, né? Aí você vai estar aumentando o conhecimento tecnológico, que é um dos determinantes lá da produtividade. O livre comércio, você vai garantir, o Estado vai garantir o livre comércio. As empresas podem sim comercializar entre os países, podemos importar, podemos exportar, e isso aumenta sim a nossa produtividade. Só que tem que prestar atenção nisso para poder não prejudicar as empresas nacionais, né? E outra forma, investimentos fiscais. O governo ele pode oferecer subsídios, assim ele incentiva uma firma a produzir se ele quiser estimular a produção de uma determinada empresa, ele pode então conceder subsídio, que ele vai diminuir aqueles impostos, a empresa vai produzir mais. Outra forma é aumentando aqui poupança e investimento. Se o governo estimular a sociedade a poupar, se os juros da poupança estiver alto, vai estimular a sociedade a poupar, isso é legal, porque aí o pessoal vai aumentar, então, a acumulação de capital quando a gente estimular a poupança e o investimento. Porém, tem uma desvantagem, é que isso faz com que o consumo caia, né, no presente. Porque para uma sociedade investir mais em capital, ela deve consumir menos e poupar mais de sua renda corrente, né? E então é a longo prazo que vai vir esse retorno. Então essas são algumas formas que uma economia pode interferir para poder interferir nos 4 determinantes da produtividade para aumentar a sua produção e assim crescer. Espero que você tenha entendido. Se você entendeu, se você estiver gostando das explicações, dá um joinha aí, compartilha com os colegas que estão com dificuldade para poder entender e vamos lá, até o próximo vídeo.